Que pena só eu senti amor. Confesso que eu pensei em fazer aquela maquiagem macabra da Nick, mas eu não tenho capacidade nenhuma pra isso. Então eu acho que ao invés de ficar macabro, ia ficar só vergonhoso mesmo. Mas pra esse vídeo ficar mais assustador, você pode imaginar ela bem aqui no cantinho, no final do corredor, encarando a gente. Vamos falar do filminho do momento? Mas antes, eu assisti esse filme, como a maioria eu achei foda, achei um filme bom demais. Obsessão é um filme que tinha tudo pra dar errado. Tinha pouco orçamento, foi feito com menos de R$ 1 milhão, e isso pra... R$ 1 milhão, não, desculpa, US$ 1 milhão. Mas isso pro padrão hollywoodiano é muito pouco. Eu sei que isso aí mudaria a nossa vida aqui, né? Vamos combinar? Mas isso aí pra Hollywood... troco de bala. E mais do que isso, eles gravaram o filme inteiro em 20 dias. Sim, 20 dias. Além disso, o diretor, ele é muito novo, ele tem 26 anos, o diretor desse filme. Cresceu a audiência dele pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, ele faz muitos curtas, e chegou uma proposta pra ele pra fazer um longa de um curta dele chamado The Chair, que é um curta muito bom, inclusive a gente pode falar aqui no canal se vocês quiserem. Mas ao invés de fazer um longa sobre o The Chair, ele apresentou o roteiro de Obsessão. E aí, tamo aí, né? Deu no que deu. Por ele, né, ter vindo das redes sociais, por ele ter começado a sua audiência principalmente no YouTube, nas plataformas digitais, existe todo um preconceito, né, de que criadores de conteúdo, quando vão pro cinema, fazem merda. E eu vi, antes de sair o filme, que tinha muita gente que tava meio com medo desse filme, ninguém tava botando fé no diretor. Um clima esquisito entre os brothers, sabe? Eu não vi muita gente falando sobre, e as que eu vi estavam muito receosas sobre o resultado do filme. Mas deu muito certo, tanto que ele foi lançado junto com Backrooms. Backrooms, eu ouço falar desse filme desde que começaram a gravar ele, desde que começaram a produzir ele. Muita gente falando sobre, muita gente esperando o filme, tinha tudo pra ser o melhor filme de terror do ano. E hoje, depois do lançamento de Obsessão, eu vejo que estão falando muito mais de Obsessão do que de Backrooms. Tem tudo pra ser o melhor filme de terror do ano agora. Obsessão não é um filme perfeito, mas de novo, tipo, quando a gente pega pra analisar todo esse contexto, dá pra ver que o diretor, ele é muito maduro e compreende muito sobre a produção de filmes de terror. A gente vê isso na atmosfera do filme, na linguagem visual, nas cores, enquadramentos. Ele é muito bom em construir o desconforto na gente. E os atores que ele escolheu para isso também fizeram um papel muito bem. Todos os atores me surpreenderam positivamente, eu não lembro de ter visto eles em outras produções, mas assim, eu achei eles sensacionais. Principalmente a Indy, que fez a Nick no filme. Só tem essa mulher no meu TikTok, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Shorts, no meu... em tudo na minha vida, só tem essa mulher agora. E merecido. Ai, e merecido. Muito merecido. Ela mencionou numa entrevista que ela pegou muita inspiração na Mia Goth, no papel que ela fez em Pearl, principalmente. Principalmente para ela entender como trazer essa atmosfera macabra que a Pearl trazia, né? Mesmo sorrindo, é macabro, não é fofo, né? Não é legal. Então ela pegou muito essa inspiração na Mia Goth e dá pra ver essa inspiração no filme. E ficou muito bom. Muito, 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 muito bom. As duas conseguem ser macabras num nível, assim, espetacular. E não tem como eu não me animar trazendo esse filme pra vocês, porque é um filme que eu gostei muito. Então pode ser até que às vezes essa minha animação deixe um pouco confusa a história. Eu até tô com um roteiro de base aqui, mas tô falando mais do meu coração. Mas eu gostei demais desse filme mesmo, de verdade. E por eu ter gostado tanto desse filme, eu acho que ele merece um vídeo bem completo aqui. E vocês também merecem ver todo esse por trás do filme que eu achei muito interessante. Existe uma energia muito esquisita no filme do início ao fim. Você passa o filme inteiro com uma constante sensação de que tá tudo errado, que tá tudo fora do lugar, que nada que tá acontecendo é normal e que deveria estar acontecendo. E é um desconforto que surge muito antes de qualquer efeito sobrenatural no filme. O fato é que quando a gente analisa todo esse contexto e histórico do cinema no geral, a gente percebe que tem muitos projetos muito ambiciosos com roteiro muito bons que por N fatores, orçamento,
atores, não funcionam. E é muito impressionante que um longa, nesse contexto que ele tá inserido, tenha dado tão certo. E vou falar que esse burburinho sobre o filme vai longe ainda, tá? Eu aprendi num vídeo aí que existe uma diferença entre murmurinho e burburinho. E é engraçado que nesse vídeo em específico, quando eu terminei de editar, eu falei pro Gabriel assim: Eu não vou postar, ficou uma bosta. Eu falei murmurinho a cada 3 segundos. não quero mais, não vou postar. E aí ele falou assim: não, posta, ninguém vai perceber. O único comentário no vídeo que tem é sobre isso. Mas a gente aprende bola pra frente, né? Mas eu acho engraçado que agora toda vez que eu falo murmurinho ou burburinho, eu lembro desse comentário. Se eu não me engano, é o vídeo de marketing de filme. E aproveitando que a gente já tá falando de marketing, vou falar do marketing do filme Obsessão. Antes de tudo, eles fizeram outdoors com o número de telefone e quando você ligava para esse número, tinha alguma mensagem macabra. Sei que em pouco tempo eles tinham mais de 70 mil ligações já, porque a pessoa não pode ver algo, né, estranho que a gente já vai atrás, né? O ser humano funciona dessa forma. A gente gosta dessas coisas participativas, então sempre que fazem é muito sucesso. E para filmes que têm baixo orçamento, essas coisas são essenciais para fazer o marketing do filme, né? Coisas simples, que sejam participativas, que façam com que as pessoas divulguem aquilo de forma orgânica. Enfim, deu uma viralizada, eles também fizeram muita parceria com influenciadores de terror, criadores de conteúdo, para apostar nesse marketing boca a boca. E deu muito certo. Além disso, também eles publicaram uma propaganda do One Wish Willow, que é o objeto que ele usa para fazer o desejo no filme. Eles fizeram essa propaganda e postaram no YouTube, não divulgando o filme assim diretamente, mas sim como se fosse um easter egg ali, bem parecido com o que eles fizeram nos teasers de Long Legs, e deu muito certo também. Além disso, a distribuidora também colocou o One Wish Willow para vender de fato por internet, por lojas específicas, por algumas máquinas temáticas, que inclusive esgotou tudo em 1 segundo e estava no eBay pelo triplo do valor depois. Mas enfim, tudo isso deu muito certo e foi um sucesso de bilheteria. Como eu falei pra vocês, eles gastaram menos de US$ 1 milhão e logo que lançou eles já tinham faturado mais quase 2 milhões aí de dólares. E como eu mencionei, não é um filme perfeito, né? Eles tinham suas limitações ali nos bastidores, mas ao invés de tentar lutar contra essas limitações, eles utilizaram isso a seu favor. Então eles trabalharam muito com maquiagem, muito com o figurino dos personagens, com luz e sombra, com enquadramento, já que não teria muito orçamento para efeitos especiais, então eles apostaram muito nisso. O que deixou o filme mais natural e, consequentemente, mais macabro também. Então, uma coisa que tem feito muito sucesso agora é a maquiagem da Nick, que eu citei no começo do vídeo até. Tá todo mundo replicando no TikTok, tá viralizando essa maquiagem. E foi a maquiagem utilizada em uma cena bem macabra que ela fica no canto ali observando o Bear dormir. E só o fato de estar todo mundo replicando essa maquiagem já é mais um marketing orgânico para o filme. Então, como eu mencionei, além do baixo orçamento, eu acredito que o diretor também não queria trabalhar com grandes efeitos visuais. Ele queria algo macabro, mas que parecesse o mais real possível. E o filme inteiro gira em torno de uma ideia muito simples. O que aconteceria se você perdesse o controle do próprio corpo, mas a sua consciência continuasse ali? Imagina que você está acordado, você enxerga tudo ao seu redor, escuta cada som, sente cada toque, cada dor, cada batida acelerada de coração. Você está ali, você está consciente, sua consciência está ali, mas seu corpo não responde mais a você. Alguma coisa assumiu o controle. Ela fala com a sua voz, ela sorri com o seu rosto, ela anda com as suas pernas e ela toma decisões por você. Mas você está preso dentro da sua própria mente, observando a sua vida passar como um espectador impotente. Você sente fome, você sente medo, sente tristeza, grita por socorro, mas esse grito nunca chega no exterior. Ninguém é capaz de escutar. Você faz força para conseguir mover um dedo, piscar ou fazer qualquer coisa que ainda mostre para as pessoas que você está ali. Mas tudo isso é inútil. As pessoas continuam conversando com o seu corpo, com aquela coisa que tomou o controle, pensando que ainda é você. E o pior do que perder esse controle por algum momento é você não saber se um dia você vai recuperar esse controle.
Depois de um tempo, você começa a pensar, a ter certeza que aquela coisa vai controlar o seu corpo pro resto da sua vida. E você vai ficar ali, observando, sem poder fazer nada para impedir. Aterrorizante, né? O filme passa 2 horas mostrando o quanto agoniante é isso tudo que eu falei. E mais do que isso, o quanto quem tá à sua volta é capaz de ser filha da puta. Bear é apresentado como um homem extremamente infeliz com tudo na sua vida. A única coisa que ele parece ter algum tipo de alegria é o seu gato, mas nos primeiros segundos ele perde o seu gato também. Como que o gato entrou no armário, pegou um monte de pílula, engoliu um monte de pílula. Tipo assim, eu tenho 2 cachorras que são maiores que eu e eu sei que elas são capazes de fazer coisas que eu não espero, comer coisas que eu não nem imagino que elas são capazes de engolir. Mas enfim, o Bear que já tá na merda ainda perde o seu gato bem no início do filme. Ele tem uma vida bem monótona, trabalhando numa loja de discos, de música. Ele só convive, aparentemente, com esses 3 amigos, que é a Nikki, o Ian e a Sarah. A tristeza dele é real e é muito profunda. Dá pra ver que ele é uma pessoa claramente depressiva. Mas o filme ele faz questão de mostrar que a maior característica do Bear não é ser depressivo, não é a depressão, a tristeza, e sim a passividade. E isso fica evidente quando a gente percebe como ele lida com a Nikki, com os sentimentos que ele tem pela Nikki, o que ele pensa ter pela Nikki. Pela Nikki. Bear é apaixonado pela Nikki há alguns anos. Não tô falando dias, não tô falando semanas, meses, tô falando anos. Anos. Anos alimentando sentimentos por uma garota sem nunca dizer nada. Nessa altura do campeonato, a Nikki já é uma figura completamente idealizada na cabeça dele. Ela já virou uma projeção daqueles desejos que ele tem por ela. E isso é muito importante para a gente entender o filme a partir daqui. Porque de início, quando ele está ensaiando o seu discurso para abrir seus sentimentos com a Nikki, dá a entender que ele realmente ama muito ela. Afinal de contas, o filme começa com esse discurso, com ele ensaiando o quanto ele ama ela por tudo que ela faz por ele, por tudo que ela faz por ele. Não tudo que ela é, por tudo que ela faz por ele. Ele tá, tentando criar essa coragem de falar com a Nikki, só que o Ian, que é um amigo espetacular, nossa, que amigo bom, puta que pariu, ele fala, não, amigo, não, vai passar vergonha, falar dos seus sentimentos, abrir o jogo sobre o que você sente por ela há anos, não, vai passar vergonha, é melhor você chamar ela de Nikki Esquisita, que é o apelido que a galera que fazia bullying com ela no colégio deu pra ela, pra zoar com a cara dela que ela detesta. Isso daí que vai ser bom, isso daí vai fazer ela gostar de você. Entendam uma coisa, crianças, a resolução para a maioria dos problemas que você vai ter durante a vida é diálogo, é o diálogo. Se você tá sentindo uma coisa ruim em relação a alguma pessoa, conversa com essa pessoa. Se você tá gostando de uma pessoa, se você tá tendo sentimentos bons por uma pessoa, conversa com aquela pessoa. Você brigou com alguém, quer fazer as pazes, mas seu orgulho tá falando que não, conversa com a pessoa. O mundo ia ser tão melhor se todo mundo soubesse conversar. No caso do Bear, mesmo que os sentimentos da Nikki por ele não fossem recíprocos aos que ele tem por ela, ele ia tirar isso do coração dele. Mesmo que ela falasse pra ele, olha, Bear, eu gosto muito de você como amigo, mas eu não gosto de você dessa forma romântica como você tá falando que gosta de mim. Isso daria pra ele a chance de seguir em frente. Ele vai sofrer, né? Quem não sofre, tipo, você tá apaixonado pela pessoa, chega, conversa, a pessoa fala, não quero. Tipo, é sofrido, mas é o pontapé pra você entender que aquilo não é pra você. E você abrir os olhos para outras oportunidades. E isso vale para qualquer coisa. Quando você vê que você está imerso em uma situação que não te cabe mais, a melhor resolução é você tirar aquilo do seu coração, entender a situação que você está inserida, virar as costas e ir embora. Tô maluca? Mais do que isso ali, na minha opinião, já era pro Bear ter seguido em frente há muito tempo, porque a Nikki, toda oportunidade que ela tem, ela fala que ele é como um irmão pra ela. Eu não sei vocês, mas se eu falo pra alguém que a pessoa é como um irmão pra mim, eu não quero ter relação nenhuma com essa pessoa, além de amizade. Seria no mínimo esquisito se eu quisesse ter relações com alguém que eu chamo de irmão, né? E mais do que isso, parece que esse sentimento já virou um peso pro Bear.
E isso faz a gente pensar que, na verdade, o que ele sente não é amor mais, é obsessão. E quanto mais a história avança, mais a gente percebe isso, que talvez que talvez o Bear nunca tenha amado a Nick de verdade. Ele amava a ideia dela. E existe uma grande diferença entre você amar alguém e você amar a ideia do que seria esse alguém. Quando a gente ama a ideia, a gente não tem que lidar com defeito, com opiniões diversas, com a individualidade do outro, com as escolhas próprias dos outros. A gente molda aquela pessoa dentro da nossa cabeça para aquela pessoa ser exatamente o que a gente quer que ela seja. E é isso que o Bear fez durante todos esses anos. Talvez, lá no começo, ele tenha gostado da Nick de verdade, mas ele alimentou isso por tantos anos que hoje em dia não dá para entender mais se ele gosta dela ou se ele gosta da ideia dela. Só que, conhecendo a história do filme todo, para mim fica claro que ele gostava, amava a ideia da Nick e não a Nick de verdade. Mas aí eu já tô me precipitando aqui. É assim que o amor platônico funciona. A gente não se apaixona pela pessoa, a gente se apaixona pelo que a gente criou daquela pessoa. E é por isso que muitas pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos. Você entra num ciclo tão destrutivo que não importa mais quem aquela pessoa realmente é. Importa o que eu penso sobre aquela pessoa. O que eu criei, idealizei daquela pessoa. Muitas pessoas ficam presas a essa fantasia e não conseguem enxergar o que elas estão vivendo de fato. Por isso que quando familiares e amigos vão e alertam ela sobre, ela ou ele, né, mas a pessoa sobre, ela não consegue acreditar naquilo, porque a cabeça dela tá enviesada no que ela acredita ser o relacionamento dela. A imagem construída na mente daquela pessoa é muito mais importante do que a realidade naquele momento. E não me entendam mal, não tô dizendo que a pessoa faz isso de propósito ou que é culpa dela, muito pelo contrário. Ninguém é ingênuo a esse ponto, ninguém escolhe sofrer. O ponto é que muitas vezes essa pessoa é vítima de manipulação, dependência emocional, isolamento. Normalmente, a maioria das vezes é um processo muito lento de um condicionamento psicológico que a outra pessoa a coloca naquele relacionamento. Ninguém entra em um relacionamento abusivo pensando que vai ser abusado. E ninguém permanece nesse relacionamento porque quer. E infelizmente, normalmente demora meses, anos para a pessoa perceber essa fantasia e quebrar esse ciclo. Ela passa anos com uma pessoa que nunca existiu. E isso pode acontecer pela carência, pelo desejo ou por uma grande manipulação da outra pessoa. E é isso que eu vejo no Bear, carência e desejo. E essas duas coisas, elas podem até ser confundidas com amor por um tempo. Mas essas duas coisas juntas só têm dois resultados: dependência emocional ou obsessão. Ou os dois juntos. 3 resultados. Como eu falei, né, o filme inicia com ele ensaiando esse discurso com o seu melhor amigo, amigo do peito, Ian, e em vez de ajudar o seu amigo dando um conselho decente, ele fala aqueles absurdos que eu mencionei pra vocês, fazer umas gracinhas com ela, umas gracinhas que ela já deixou claro que ela não gosta, de quando ela sofria bullying, olha que bacana. Traz os traumas dela de volta, assim você conquista ela. Ian, vai tomar no seu cu. E mesmo com o seu amigo, né, te desmotivando de todas as formas, o Bear cria coragem pra conversar com a Nick. E pra isso ele vai atrás de comprar um presente pra ela. Na loja onde ele vai, ela gosta muito de cristais e tal, ele foi comprar um cristal pra ela, e ele encontra esse objeto chamado um Wish Willow, que é um graveto de salgueiro que você quebra e faz um desejo. Então ele leva um cristal pra Nick e leva um graveto de salgueiro pra ele, né? Ou, na verdade, ele pensou em dar de presente pra ela também, porque ela tava tendo um dia ruim pra ela fazer um desejo, mas no fim ele não entrega pra ela nenhum dos dois. Enfim, eles saem, os 4 amigos, o Ian, a Nick, a Sarah e o Bear, pra ir num rolê. E quando eles saem desse rolê, o Bear cria coragem e se oferece para levar a Nick até em casa, com a ideia de que no caminho, no trajeto, ele conversa com ela sobre seus sentimentos. Mas dá tudo errado, né? No caminho, uma das primeiras coisas que a Nick fala é sobre a Sarah, sobre ela ter certeza que a Sarah gosta muito do Bear. E pra mim aqui a Nick já deixou claro 2 coisas. Primeiro que meu filho, abre o olho, né? Vá ver novas oportunidades. Segundo, que o mar não tá pra peixe, né? Ela não tá afim do Bear. Eu, se eu tô afim de uma pessoa, não chego falando de outra pessoa que tá afim dela. E nessa conversa ela repete que ele é como um irmão pra ela e tal. Assim, Bear, meu filho, vai viver.
Eu, sinceramente, acho que ela sabia dos sentimentos que o Bert tinha por ela, mas nunca tinha tocado no assunto porque ele nunca tocou no assunto. Então eu acho que ela quis dar umas, tipo assim, umas indireta pra ele, sabe? De tipo, vai seguir sua vida, queridão. Um beijo. Acho que ela poderia ter sido mais direta e sincera? Sim. Acho que era obrigação dela ter feito isso? Não. Nesse rolê que eles dão com os amigos e nessa conversa do carro, é muito importante para a história porque a gente entende alguns pontos sobre a Nick. Número 1, ela é uma pessoa de opiniões fortes, personalidade forte, tem energia, tem humor, ela é uma pessoa muito carismática, tem muita presença na onde ela tá, ela quer ser escritora e ela não tem sentimentos românticos pelo Bear. Como eu falei, ela vê ele como um amigo, como um irmão. E por que que o filme precisa deixar tão clara a personalidade da Nick pra gente nesse momento? Porque a partir do momento que ela desce do carro, o Bear faz o desejo e quebra o salgueiro, a Nick vai mudar completamente. E é o completo oposto mesmo. E eles fazem isso de propósito. É pra ser o completo oposto. Pra que quando isso aconteça, a gente fique chocado, a gente fique assustado. Afinal de contas, se eu não conheço essa personagem, quando a personalidade dela fica esquisita, como que eu vou esquisita? Como que eu vou saber que não é a personalidade de verdade dela, né? Como que eu vou saber que ela tá sendo influenciada por alguma outra coisa? E mais do que isso, como que eu vou criar empatia pela verdadeira Nick? Então, eles quiseram fazer uma divisão clara entre a Nick antes do desejo do Bear e a Nick após o desejo do Bear. Bom, a conversa não rolando como ele esperava, ele não entregou os presentes para ela, e assim que ela sai do carro, antes mesmo dela entrar dentro de casa, ele pega o salgueiro e faz um desejo. Plip, quebra. A partir do momento que ele quebra aquele graveto, a Nick já se transforma, tanto que ela não chega nem a entrar dentro de casa. Ela volta e ela já tá uma personalidade completamente diferente. Ela volta, entra no carro e vai com ele pra casa dele. Eles se beijam ali, mas é muito esquisito. Muito, muito, muito esquisito. Porque a gente consegue sentir essa briga entre a nova Nick e a antiga Nick enquanto tudo isso tá acontecendo. E a atuação da Indy foi impecável pra isso, porque a gente percebe... Cara, a gente consegue sentir a angústia da Nick verdadeira no corpo, onde a Nick falsa tá tomando controle. E nesses primeiros dias, eles até têm uns dias felizes, né? O Bear tá no céu. O Bear... Puta que anos sonhando com esse relacionamento, com esse amor, e agora que ele tá vivendo, ele finalmente tá feliz. Trocou o dia, trocou o ângulo, trocou a roupa, perceberam? Vamos seguir daqui? Como mencionei, eles estavam sendo muito felizes nesses primeiros dias, até que as coisas começaram a ficar bem esquisitas. E a gente percebe que a cada vez mais esse amor que a Nick tem pelo Bear, que assim como o amor do Bear não é amor nenhum, é só uma obsessão, não tem limite nenhum. Que começa com umas demonstrações de afeto bem exageradas. Sabe aquela vergonha ali? Sabe quando você vê alguma coisa acontecer que o seu corpo faz assim, ele se contorce de vergonha? Que você vê acontecendo, você fica, me tira daqui, Teve vários momentos no cinema que eu me vi assim, sabe? Principalmente nesse início, assim. Só que o que antes era essa vergonha alheia, né, que a gente tava sentindo, né, essa demonstração de afeto exagerado, esse negócio esquisito, foi ficando esquisito de um jeito macabro. Ela começa a colar silver tape na porta para ele não sair. Quando ele sai e volta, ela tá na mesma posição. Ele chega em casa, ela tá parada na frente da porta, toda vomitada, toda mijada, toda podre, sabe? E se pra você não tá esquisito o suficiente ainda, ela resolveu fazer uma comidinha pra ele, uma marmita, com o gato morto dele. Só que o mais assustador disso tudo é que a Nick não escolheu estar nesse papel. A Nick não escolheu estar nessa situação. A verdadeira Nick tá ali dentro, vendo tudo isso acontecer sem poder fazer nada. E o diretor até comentou numa entrevista que pra ele não é uma possessão demoníaca o que a Nick tá vivendo. Não é como se tivesse algo maligno dentro dela que estivesse fazendo tudo isso.
Não, a única coisa que aconteceu com a Nick foi que o desejo do Bear fez, né, com que ela perdesse toda a identidade dela e vivesse inteiramente para ele. Então é como se você pegasse uma pessoa, pegasse a personalidade dela e fosse apagando ela aos poucos. Só que ao mesmo tempo que você tá apagando a personalidade dessa pessoa, essa pessoa ainda existe. Só que ela não tem controle de nada mais. E quando você percebe isso, você vê que a única vítima nessa história é a Nick. O Bear não fez um desejo que deu errado. O Bear é um cara extremamente possessivo e abusivo, a ponto de apagar a identidade de alguém para satisfazer o seu próprio desejo. Então o Bear não é a vítima. O Bear é o vilão. E quando você percebe que o desejo dele era apagar completamente a existência da Nick para que ela vivesse apenas para ele, tá entendendo a dimensão da escrotice desse homem? E o pior é que eu vi um monte de macho postando no cinema, assim, postando videozinho no TikTok, escrito, ai, o filme que assusta todos os homens. Meu anjo, esse vídeo só provou o quanto você é burro. Você me desculpe. Ai, fico revoltada. Voltando. Esse filme é tão bom porque você percebe intencionalidade em tudo que eles fazem. Nos enquadramentos, pegando a Nick de fundo, olhando pro Bear, os diálogos deles, os bilhetes que ela faz pra ele, tudo ali é intencional. E quando você percebe os detalhes no filme, você vê que a verdadeira Nick tá o tempo inteiro tentando mostrar que ela ainda tá ali. E ela não pode fazer nada. Gente, que filme assustador. Com o passar do tempo do filme, a Nick fica cada vez mais difícil de ver o rosto dela nas cenas. Tanto que o filme nos educa a ficar sempre olhando pros cantos, esperando alguma coisa sinistra acontecer. Porque toda cena tem ela no fundinho fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que é. Mas a gente fica esperando. Então a gente não assiste o filme olhando pro centro dele. A gente assiste o filme sempre olhando para os cantos, esperando o que vai ser a próxima coisa que ela vai fazer. Além disso, se vocês repararem, o filme ele não é retangular, assim, tipo, preenchendo toda a tela do cinema. Ele é recortado. Então, traz ainda mais a sensação de que, sabe, de coisa fechada, claustrofobia. E isso tudo em conjunto faz a gente se sentir inseguro o filme inteiro. Mesmo quando ela tá só olhando para você e sorrindo, é desconfortável. E mais uma coisa que é intencional é as próprias filmagens dentro da casa do Bear. As filmagens que são feitas dentro da casa traz a sensação de aprisionamento na gente. A iluminação, os quadros fechados faz a gente se sentir sufocado dentro da casa. Se sentir como o Bear estava se sentindo ali, assustado, meio perdido. Então a casa dele não é um lar. Só que o que é interessante é que essa sensação não começa quando a Nick entra na casa. Essa sensação já começa antes. Eles trabalharam muito com o Vale da Estranheza, que é aquele conceito psicológico de quando a gente vê algo que parece humano, mas tem alguma coisa esquisita ali. Então, aquela maquiagem mesmo que eu citei no começo, que tá estourando no TikTok, foi feita para gerar essa estranheza na gente. Tem uma imagem muito famosa da Adele que eu acho que explica muito bem o que é esse Vale da Estranheza que eu tô mencionando para vocês. Se eu achar, eu vou colocar aqui na tela. Mas é uma imagem que é a Adele, você vê que é a Adele, mas ela tá muito esquisita, tá muito... Então, eles utilizam de todos esses recursos de maquiagem, figurino e a forma de atuar para gerar essa estranheza na gente e dar muito certo. E isso é mais um ponto positivo para a Indy, que fez o papel, porque um errinho ali ia ficar esquisito engraçado e não esquisito macabro, sabe? Só que a Indy fez tão bem que deu muito certo trabalhar com esse Vale da Estranheza no filme. Outra coisa também são os figurinos, como eu tava falando, né? Eu assisti uma entrevista da Blair James, que foi uma das responsáveis, né? Se não a responsável pelos figurinos da Nick no filme. E ela explicou que eles pensaram muito em como seriam as roupas da Nick antes do desejo e depois do desejo. Porque antes do desejo, ela só ia usar um figurino, uma roupa. Então essa roupa tinha que passar muito a personalidade da Nick. Então o que eles fizeram? Colocaram várias roupas, né? Camada em cima de camada, blusa em cima de blusa, uma jaquetona larga, azul. E basicamente para mostrar essa personalidade forte dela, de alguém que não tá querendo chamar atenção para ela, não tá querendo olhares para ela, ela só, tipo assim, eu me visto do jeito confortável, do jeito que eu quero, e é isso, mostrando essa personalidade forte, para que quando chegasse a falsa Nick, a gente
sentisse ainda mais estranheza com aquela pessoa que tá ali. Uma pessoa que antes tinha personalidade forte, não queria chamar a atenção de ninguém, não ligava pra ninguém, agora tá vivendo às custas de um cara, tá, tipo, vivendo às custas da atenção de um cara. E isso também reflete no figurino dela. Então, a primeira roupa dela é azul, depois, quando vem a Nick falsa, começa a ficar cada vez mais vermelha, até chegar naquela cena bem impactante, que tá bem famosa, que ela tá com um figurino todo vermelho. E também fica cada vez mais aberto, cada vez mais chamativo. Outro ponto que a gente vê que o figurino foi muito bem pensado foi na cena que eu mencionei, que ela fica toda podre quando ele chega em casa. A roupa dela nessa cena era um pijama todo branco, uma roupa de casa assim, toda branca, justamente para mostrar essa sujeira. Então tudo isso gera esse vale da estranheza. Bom, voltando para a história, vocês vão ver que os amigos tá todo mundo pensando no próprio umbigo, no fim das contas. Mas, nesse início, eles percebem que eu ia falar a Indy, que a Nick tá muito esquisita. E eles começam a alertar o Bear. Mas você não tá achando estranha essa relação ter começado do nada, assim? Ela que nunca demonstrou interesse, do nada ela tá desse jeito? Ela tá muito esquisita. Principalmente o Ian, ele fica tipo, meu, você não tá vendo que tem alguma coisa de errado, né? O que que tá acontecendo? E em contrapartida, a gente vê a verdadeira Nick tentando comunicar com ele. Então ela deixa bilhetes falando que essa não sou eu. Dá pra ver que ela tá tentando. E todos os momentos que ela volta, que ela consegue tomar conta do corpo, mesmo que por alguns segundos, ela faz alguma coisa contra ela mesma. Ela não faz contra o Bear. Ela se machuca, ela grita, ela tenta fugir, ela se machuca, só que dura poucos segundos e a Nick falsa volta. Então isso foi uma coisa que pouca gente percebeu também. Muita gente, tipo assim, por que do nada ela fica se machucando? É porque a verdadeira Nick, ela já entendeu que ela não vai sair dessa situação. Ela volta com fogo de eu vou me machucar, eu vou me matar para eu sair dessa situação. Para vocês verem o desespero da verdadeira Nick de acabar com aquilo que ela tá vivendo por conta do Bear. E lógico que isso é de forma gradativa, né? Não é no início logo que ela já começa a ficar com esse desespero. Aos poucos vai aparecendo. Antes, primeiro são gritos, depois são bilhetes, depois são essas coisas mais profundas, né? Mais agressivas. E aí vem a pior cena do filme pra mim, que é uma cena que a verdadeira Nick consegue se comunicar com o Bear. A Nick tá dormindo, o corpo tá dormindo, e a verdadeira Nick fala com o Bear. Bear, me ajuda. Me tira dessa situação, só me mata, por favor, só me mata, me tira dessa situação. Ela até fala, aproveita que ela tá dormindo, né? A falsa Nick tá dormindo. Acaba com isso. Ela implora pro Bear. E a única coisa que esse desgraçado consegue falar pra ela é: por que pra você é tão difícil estar comigo? E se pra você não tava claro que esse cara é perturbado, agora tá, né? Vou desenhar. Não vou desenhar, vou explicar. Desde o início, e o filme vai deixando isso claro com o tempo, a gente percebe que ele nunca gostou da Nick. Lembra que desde o início eu falei que o discurso dele era sobre as coisas que ela fazia pra ele? É sempre sobre ele, sobre o que ela fazia pra ele, sobre o que ela fazia ele sentir. E esse egoísmo dele é tão grande que ele foi capaz de acabar com a identidade da Nick por completo, porque pra ele foda-se. Pra ela viver implorando pela atenção dele. Pra ela viver pela atenção dele. Ao longo do filme, ele sabia que aquela não era a Nick. E fingia que não sabia. Mas nesse momento fica claro. Fica claro o que a Nick tá vivendo. Que ela tá presa naquele corpo. Que ela não quer estar vivendo aquela situação. E vamos lembrar que, e agora vamos chegar no assunto mais pesado aqui, tá? Vamos lembrar que se a consciência dela tá ali e ela não tem controle do próprio corpo, e ele tá lá, beijando ela, tendo relações com ela, mantendo ela presa dentro de casa, o que esse cara é senão o vilão da história? E se antes ele podia fingir que não sabia, que não entendia o que estava acontecendo, agora ele não pode mais. Agora ele sabe. E vamos combinar que ele já sabia antes, mas vamos fazer de louco. Agora ele sabe.
E ele escolhe continuar nessa situação. Pro Bear só importa que ele tá recebendo finalmente o que ele sempre quis, a atenção da Nick, o amor da Nick. E não importa como isso funcione, não importa como isso seja, não importa se ela tá gostando ou não. O importante é que ele conseguiu. E o que me deixa mais aterrorizada é que ela não tá pedindo ajuda, ela não tá pedindo conforto, ela só quer acabar com aquilo. E até isso, ele nega pra ela. Então a Sarah resolve fazer alguma coisa. Resolve chamar o Ian, ó. Resolve chamar o Bear pra conversar às 3 horas da manhã num estacionamento. Lá ela conta que o Ian tava tendo um caso com a Nick antes, né, deles começarem a namorar, antes desse namoro esquisito começar, e deu em cima do Bear. Só que antes do Bear fazer alguma coisa sobre, vem a esquisitinha atrás, né? Porque ela percebeu, lógico, você acha que ela não ia perceber? Ela chega e, bum, quebra o vidro do carro, cata a cabeça da Sarah, cata um tijolo. Bear, vendo toda essa situação, ajuda a Nick a esconder o corpo da Sarah, corre na loja todo ensanguentado atrás de um outro salgueiro para tentar fazer outro desejo. Mas é importante perceber aqui que ele não tá fazendo isso por empatia pela Nick ou por arrependimento do que ele fez. Ele tá fazendo isso porque agora a amiga dele morreu e ele foi testemunha. Então, a partir do momento que afeta ele tem que resolver. Mas enquanto afetava só a Nick, ele vai até a loja, só que lá ele descobre que o One Wish Willow só faz um One Wish, só faz um desejo. Só que lá, dessa vez, tem um moço na loja que fala pra ele, ó, tem 2 formas de você desfazer esse desejo. Não vai ser quebrando outro salgueiro, porque você não vai conseguir, né? Não dá pra quebrar outro. Ou você pede pra alguém fazer um desejo que contradiga o seu, e aí o seu desejo vai ser anulado, ou você morre. Aí ele pega um salgueirozinho, né? Um Willow Wish, e leva até o Ian, desesperado, né? Ele não conta que a Sarah morreu, mas ele fala que tá desesperado, que a Nick tá muito estranha, que ele precisa de ajuda. O Ian tentando entender a situação, até que ele desiste e conta o que ele fez. Que ele fez um pedido, que ele fez um desejo, que deu tudo errado, que a Nick não é a Nick, que ele precisa de ajuda, que ele precisa que ele faça outro desejo pra contradizer o dele, pra que a Nick volte a ser a Nick. E o Ian, lógico, não acredita, ele quebra o salgueiro e pede 1 bilhão de reais e cai do céu o dinheiro. Bear, desesperado, volta pra casa. Quando ele chega em casa, ele encontra a Nick com a roupa da Sarah, o cabelo da Sarah, tipo, o cabelo dela tava igual ao da Sarah, e a Sarah tava nua, desconfigurada, no meio da sala, amarrada a uma cadeira. O Ian, que vocês lembram que a gente descobriu que tava tendo um caso com a Nick, foi correndo atrás da Nick pra contar pra ela, pra eles fugirem. Ele entra pela sala e ela, bum! Mais um que foi pro beleléu. Bear, desesperado, não sabe mais o que fazer, percebe que não tem mais nenhuma solução, se tranca no banheiro e toma um monte de remédio pra, né, se desviver. Mas antes que os remédios façam efeitos, a Nick vai lá e quebra um salgueiro. E o que ela deseja? Que ele a ame mais do que qualquer pessoa no mundo. E aí ele sai do banheiro e a gente vê uma cena que... Sabe assim? Mas eles vivem 5 segundos de amor profundo e aí os remédios fazem efeito e o Bear morre nos pés dela, no colo dela. Ela começa a ficar desesperada. O que você fez? O que você tá fazendo? E aí ela pega a arma que ela tinha e aponta pra cabeça. Mas antes dela atirar, o Bear morre. Bear morreu, o desejo é desfeito. Então a verdadeira Nick volta. Ela só sabe gritar, o que você fez? O que você fez? E ela tá completamente desesperada. Mas eu imagino que aliviada por ter voltado, mas... E aí o filme acaba. Então, vocês veem, né? No início, a gente conhece uma mulher cheia de personalidade, que não tá nem aí pra atenção dos outros ou porque os outros ligam. E no fim, a gente vê uma mulher que
tá disposta a mudar toda a sua aparência, todo o seu jeito pra parecer com uma menina que ela acha que o Bear gosta. Ela se apaga completamente. Nessa altura da história, não existe mais Nick verdadeira, não existe mais nenhum resquício dela. E dá pra fazer muitas análises desse filme, né? Eu acho que vocês perceberam, dá pra gente puxar muitas reflexões e muitas coisas desse filme. Eu acho que a mais simples de toda é que tudo que a gente faz tem uma consequência. Quanto menos cabeça a gente tem tomando aquela decisão, fazendo aquilo que a gente tá fazendo, quanto mais impulsivo, mais perigoso as consequências vão ser. Outra coisa que é importante a gente pensar é que o nome do filme é literal, obsessão. E não é a obsessão que a Nick tem pelo Bear. Eu já vejo mais como uma obsessão que o Bear tinha pela Nick. Mas, além disso, todos os amigos ali, né, o Ian e a Sarah, também tinham suas próprias obsessões. E é importante dizer que nenhum dos dois eram bons amigos. Tanto o Ian quanto a Sarah, quanto o Bear, só pensaram nos próprios desejos o filme inteiro. O Ian, desde o início, tinha um caso com a Nick e iludia o seu amigo, fazia com que seu amigo se ferrasse, sem contar a verdade pra ele, porque ele tinha o desejo de ficar com a Nick e ele tava conseguindo, então foda-se. No final, quando o amigo dele pediu ajuda pra ele de novo colocou o desejo dele. Tudo bem que ele não tava acreditando, mas ele não deu nem a chance de tentar ajudar o Bear. O filme inteiro ele não é sincero com o Bear, ele não tenta ajudar o Bear em momento nenhum e não tenta ajudar a Nick em momento nenhum. Muito pelo contrário, ele passa o filme inteiro falando mal da Nick, o quanto esquisita ela tá, o quão estranha ela tá, que ela tá mentindo, que ela tá não sei o quê, que ela tá não sei o quê, que ela tá... Dá uma festa, fala que não é pra ela ir, cagou pra Nick. A Sarah, a mesma coisa. A Sarah, desde o início do filme, tinha interesse pelo Bear. E quando a Nick começou a agir estranho, ao invés dela tentar ajudar a amiga, ela tentou se aproveitar disso para se aproximar do Bear. Tanto que ela chama o Bear para se encontrar com ela e a primeira coisa que ela faz é contar do caso que a Nick tinha com o Ian e também contar, dar em cima dele. Pedir um beijo para ele. Ou seja, nenhum dos amigos que a Nick pensava ter eram amigos dela de verdade. Porque no momento que ela mais precisou, ninguém ligou para ela. Nem o Bear, nem o Ian, nem a Sarah. E aí a reflexão mais importante que a gente faz com esse filme, que eu já pincelei aqui um pouquinho durante a história, né? Já fui adiantando a minha opinião e adiantando um pouco dessa análise para vocês, mas é que não dá para não fazer uma ligação desse filme com relacionamentos tóxicos. Não tem como. Muitas vezes, quando a gente pensa em relacionamento tóxico, a gente pensa em pessoas agressivas, explicitamente agressivas, a gente pensa em coisas mais físicas, né? Comportamentos mais radicais, mas nem sempre é assim. Eu acredito que uma das piores violências que tem é você fazer com que a pessoa se apague por você. E é exatamente o que o Bear fez com a Nick. Todos os filmes a gente é condicionado a acreditar no protagonista, a ter empatia pelo protagonista, a confiar nele. E desde o início do filme, a gente tem sinais de que não é pra gente confiar no Bear. Começar pelo nome, né? Bear significa urso, já causa estranheza aí. Segundo, é o discurso que ele faz pra Nick, entre aspas, né? Que ele ensaia fazer pra Nick. Em nenhum momento ele fala dela, ele fala da personalidade dela, ele fala coisas que ele gosta nela. Ele gosta das coisas que ela faz por ele, que faz ele sentir, tudo ele no centro. Outra coisa que faz a gente não querer confiar nele é a morte do gato dele. Porque eu até zoei, né, que foi uma morte muito esquisita, mas foi completamente irresponsável. Ele largou remédios ali pro gato tomar, nem se preocupou, o gato tomou e morreu. Então, a todo momento a gente está condicionado a não confiar no Bear, que é o protagonista. Mas, mesmo assim, muita gente enxergou ele como vítima. E eu acredito que isso se dê porque, primeiro, que a gente já está condicionado a gostar do protagonista, a querer proteger ele, a querer ter empatia por ele, né? E quando a gente vê um protagonista como o Bear, que é completamente tímido, assustado, não tem coragem de tomar as próprias ações, eu acho que muita gente se reconhece nisso e não tem problema nenhum em você ser tímido, não tem problema nenhum em você
ter dificuldade de expressar o que você sente. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando você usa isso para manipulação, que é o que o Bear faz. Se o Bear se mostrasse ser uma pessoa agressiva desde o início, uma pessoa egoísta desde o início, uma pessoa ruim, a gente não ia ter empatia nenhuma por ele. Ia querer mais que ele se fudesse mesmo. Mas ele tá camuflado. Como muita gente no mundo real se camufla também. Então o filme, ele joga sinais sutis para que a gente até tente criar uma compaixão pelo protagonista antes de perceber que ele é o vilão da história. E essa chave vira na cena que a Nick pede para ele acabar com aquilo, e a única coisa que ele tem a dizer é por que para ela é tão ruim estar com ele. O Bear, ele nunca sentiu amor pela Nick. Ele sentiu desejo pela Nick, a obsessão pela Nick. Ele nem conhecia a Nick de verdade. Amar alguém não é você querer controlar a personalidade dela, as escolhas dela. E é clichê, mas amar também é deixar ir. Então, como eu falei no início, se ele tivesse sido sincero com ela, mesmo que a resposta não fosse recíproca, não fosse o que ele estivesse esperando, ele ia tirar aquilo do coração dele, ia poder seguir em frente, e ela também. Mas não, ele preferiu aprisionar ela e mantê-la presa. Depois da merda que ele percebeu ter feito, ele deixou ela ali. E ele só tomou uma atitude para mudar o que ele fez quando aquilo podia ter atingido ele. Amar alguém é você entender que a pessoa é livre para fazer a escolha que ela quiser, mesmo que a escolha dela seja não amar você. Olha que legal, essa cadeira tá boa demais, galera.